Voltamos ao nosso debate aqui do Tome Ciência sobre o papel dos cientistas e da ciência no nosso país e estamos aqui com a presença, que eu agradeço, do Marco Moricone, secretário regional da SBPC aqui no Rio de Janeiro, o Gerson Lima da Silva, diretor científico da FAPERJ, o Rogério Meneghini, que é o coordenador científico do Cielo, e o Alexandre Kellner, que é lá da ABC e edita os Anais da ABC, que é a publicação da ABC. Bem, eu vou perguntar ao Meneghini, do ponto de vista da avaliação brasileira, dentro desses mesmos critérios, há, vamos dizer, uma correspondência? Quer dizer, os critérios são iguais no mundo e permitem que a gente se avalie enquanto país, em que posição nós estamos de avanço? Sim, bom, efetivamente o que vai definir o processo de avaliação é o sistema de avaliação que está sendo usado. A base de dados de avaliação científica. E os dois principais do mundo hoje em dia são o Thomson Reuters, antiga ASI, e o Scopus, ligado à editora, escapou o nome agora. Elsevier. E são duas entidades importantes, estão fazendo uma base bastante sólida, muito grande. E o que se percebe na base mais tradicional, Web of Science, é que é possível, com esses dados, se ter uma informação, uma percepção de qualidade de professores, autores, de periódicos, de uma área e até mesmo de um país. Nesse contexto de país, por exemplo, no Web of Science, o Brasil está se encontrando agora, nesse momento, em 13º lugar, o que é uma posição muito boa, na medida em que, se a gente se lembrar da década de 90, a posição era 20º lugar. Então, foi pulando e chegou a 13º lugar. Isso é quantidade de publicações. Quantos artigos foram publicados anualmente, por exemplo. Agora, se a gente for pegar um outro indicador que resvala mais a qualidade, que é o número de citações que os artigos receberam, ou a média de citações por artigo, já o Brasil não está numa posição tão favorável, está aproximadamente em 30º lugar. Há, então, um problema aí. Um problema que pode ser discutido, mas que eu vou deixar para você depois. Não, vamos, eu já vou perguntar para o Kellner isso. Essa quantificação não determina necessariamente como a ciência está se desenvolvendo no país. Nós temos que ter também uma visão mais de política científica, não? Certamente, mas a minha preocupação muito maior quando a gente fala nessa questão toda de quantificação, de índices, é como você vai refletir isso em avaliações de projetos, sobretudo para os novos pesquisadores, né? Independentemente de qualquer área que você queira discutir, mas a minha preocupação muito está dos editais, até os editais CNPq, FAPERJ, por aí vai, das FAPs de uma forma geral, como você posiciona este novo pesquisador diante desta realidade, onde ele compete com pessoas que estão há mais tempo no mercado e que certamente, em termos de índices, tem os índices, vamos dizer assim, mais desejáveis, entre aspas, aí. Então, eu acho que esse é um desafio e eu acho que algumas agências até têm trabalhado isso, né, Gerson, de tentar, vamos dizer, equacionar de forma diferente. Esse programa que a FAPERJ tem do jovem pesquisador... mais uma vez, falaram no nome e tem a palavra. Claro. Não, Kellner, acho que o Kellner tocou numa questão importante, né? Mas antes de eu respondê-lo diretamente, dizer que uma questão que a medida que o professor Rogério citou de estarmos na 13ª posição é uma medida importante. Isso foi realmente um mérito da comunidade científica brasileira, do povo brasileiro, né, das agências, dos sistemas de financiamento, tanto públicos e privados. Agora, estamos, por exemplo, o nosso número de pesquisadores por milhão de habitantes ainda é cerca de
20%, 30% menor quando comparado com países desenvolvidos. Então, temos que realmente aumentar o número de pesquisadores. Independente do tamanho da nossa população. Independente da qualidade. Tá. E aí, é claro, como a ciência ela só se desenvolve na medida em que você tem os avanços e mudanças de paradigma, a questão da qualidade, que foi tocada tanto pelo Rogério como pelo Kelvin, ela é muito importante e ela tem que ser premiada. Então, as diversas agências têm procurado premiar isso de uma maneira ou outra. No caso da FAPER, a gente premia, uma das maneiras é através de um estímulo, que é um estímulo para a pesquisa, através de um programa, né, para os jovens, chamado Jovens Cientistas do Nosso Estado, e para pesquisadores mais sêniores, chamados cientistas do nosso Estado. Além dos pedidos normais de bolsa para pesquisa. Que é um recurso que é para a pesquisa, com uma certa liberdade para a utilização. Isso é avaliado a cada 3 anos. Então, claro, isso é uma das ações. Eu acho que lá fora a gente conhece que todo o sistema tem todo um sistema de premiação que é muito mais, especialmente nos Estados Unidos, que acaba dando um retorno maior. Especialmente os mais jovens, que às vezes eu fico com o crescimento da ciência brasileira, né, o número de cientistas aumentou e o bolo de recursos não aumentou proporcionalmente, eles acabam ficando num sistema até muito estressados com a competição e tudo. E eu muitas vezes falo que temos que prestar atenção, porque nós que estamos aqui daqui a 20, 30 anos estaremos fora. E os jovens, se não forem estimulados e premiados, nós corremos risco de eu queria pegar um outro aspecto, perder um pouco Gerson, e aí pediria auxílio do Moricone, em relação às patentes. Aqui está. Nós estamos falando muito do trabalho em publicação e a patente representa, de certa maneira, um papel importante na questão econômica do país, né? E eu andei lendo ali, vi uma pesquisa que exatamente em áreas de ponta, como química orgânica, farmacêutica, biotecnologia, 90% das patentes registradas no Brasil são de empresas estrangeiras ou instituições estrangeiras que querem garantir o mercado aqui. Qual é o problema? Não está havendo, digamos, que uma intermediação. A gente já sempre falou, né, de que empresas brasileiras não investem tanto, mas está faltando um pouco de ligação da academia com a empresa, ou é a empresa mesmo que... Olha, eu, como sou de uma área teórica, assim, eu não sei se eu tenho a abordagem assim, mais precisa, mas o que eu posso dizer do ponto de vista assim, de alguém criado na física é que, por exemplo, no Brasil, a gente ainda cria doutores pensando quase no sistema escolar. Eles são doutores que vão pensados em continuar no mundo acadêmico. Enquanto que você vê, por exemplo, um país como os Estados Unidos, que tem uma indústria extremamente desenvolvida, absorve um grande número desses doutores. É praticamente o inverso. Eu já vi números que dizem que, por exemplo, nos Estados Unidos, talvez 1/4 dos doutores em física ficavam no mundo acadêmico, enquanto que o restante ia para a indústria. Isso é muito bom, porque eles introduzem novidades, são pessoas capazes de aprender novas técnicas, de ter novas ideias e criar um certo caos que promove o progresso. Enquanto que aqui no Brasil é praticamente o contrário, que assim, 1/4 sai do mundo acadêmico e a maior parte tem que ser absorvida. E as universidades agora estão talvez começando a absorver mais os seus doutores, mas tem mais oportunidade de trabalho. Mas a gente produz pessoas extremamente qualificadas e essas pessoas não conseguem se inserir nesse mercado de inovação tecnológica, né? Agora, não sei se talvez o Rogério teria uma visão mais quantitativa na questão das patentes ou da situação do Brasil nesse caso. Rogério. Não tanto assim, mas uma coisa que chama atenção é que quando a gente faz uma comparação de recursos para pesquisa no setor público, o Brasil está numa situação relativamente boa. De 0,6 quase por cento do PIB brasileiro, que não é pouco. A Inglaterra está com 0,7. A França está com 0,65. Quer dizer, nós estamos na faixa
dos grandes competidores de ciência no mundo, em termos de recursos públicos. Agora, quando chega na parte de recursos privados, a situação é totalmente diferente. Nós estamos com mais ou menos a mesma coisa, 0,5, 0,6, enquanto que os países que efetivamente estão produzindo inovação, eles estão numa faixa de 5, 6, 3, 4 vezes maior. Por exemplo, a Inglaterra é 0,6 para a ciência e 2,2 para a parte de inovação. Então, uma coisa que acontece é que as empresas estão estruturadas já de uma forma que não estão no Brasil, no sentido de avançar, investir em termos de inovação. E há aí um conjunto de fatores que não são fáceis de serem examinados de uma maneira muito simples. Certamente, um dos problemas é a falta de iniciativa do próprio governo estimular das mais variadas formas, inclusive através de redução de impostos ou coisas dessa natureza. Bem, aí a gente cai naquele risco do que o empresário quer sempre uma ajudinha do governo e não investe dinheiro na pesquisa, né? Uma variedade de coisas fazem com que se invista pouco. Isso, Jéssica, uma parte. Eu acho que eu concordo com a análise do Rogério, mas gostaria de acentuar um agravante. Desses 0,6, que é o setor privado ou industrial, enfim, a maior parte é ainda de empresas públicas, como Petrobras ou ex-empresas públicas, como a Vale do Rio Doce, etc. Ou seja, o que fica uma porção ainda menor ainda de empresas privadas, ou seja, a gente ainda não conseguiu ter no nosso meio empresarial a cultura de que, para ser uma empresa que vai estar daqui a 10 anos, 20 anos exitosa, precisa investir em inovação. Então, por isso que nós temos, acho que é tanto a nível federal como a nível dos diferentes estados, tem se estimulado o envolvimento das empresas privadas na inovação. Não é um caminho fácil. Não é, porque eu já tive alguns programas aqui onde a discussão acaba passando por aí, né? Todo mundo quer um benefício fiscal e aí fica difícil atender a todos. Bem, vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já com a continuidade do nosso debate. Rapidinho.